muito profundo, que em sua profundidade, Jesus tinha essa incumbência de ensinar. E aqui eu quero destacar algo que Jesus estava fazendo com os discípulos, porque sempre na sua predicação, no seu ensinamento, Jesus sempre voltava para os discípulos. Toda a palavra que Jesus empregava, ensinava, predicava à multidão, Jesus tinha um alvo central, além da multidão, os discípulos. Por que os discípulos? Porque os discípulos seriam, depois que ele fosse assunto aos céus, a continuação do seu ministério. Então Jesus queria ensinar e ensinar bem. Vou dizer aqui, não existia e não existe ninguém melhor do que Jesus para ensinar. Só não aprende quem não quer, irmão. Eu não estou falando aqui de cátedra, não estou falando aqui de formações teológicas, não estou falando aqui de formações universitárias, eu estou falando de aprender. E ele mesmo diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus ensinava na sua humildade, mas com muita cátedra, com muita precisão, era o seu ensinamento. Ele era cirúrgico naquilo que ensinava, era cirúrgico e preciso naquilo que ele falava. E Jesus não jogava palavra ao léu, palavra para a parede, palavra para as pessoas que quisessem captar a mensagem, captar. Não. Ele tinha um alvo, um objetivo, que era o coração do ser humano, mas principalmente, essa é a palavra, Jesus estava querendo alcançar o coração dos discípulos. Olha só que coisa interessante, aqui Jesus faz um teste. Após a morte, nos versículos anteriores, após a morte do seu primo João Batista, Jesus já sabia que tudo estava preparado e já se aproximava o dia da sua partida. Então Jesus agora começa a apertar os cercos junto aos discípulos. E Jesus aqui agora chama os discípulos e diz assim: vamos, pega um barco e parte para outro lugar. E chegando em outro lugar bem apartado, deserto, a multidão ouviu que Jesus tinha ido. Para onde ele tinha ido? Diz para ele, irmão, naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha GPS, naquela época ele não tinha as informações as informações hoje que tem nos dias de hoje. Não, mas o povo sabia. Olha, ele foi para a direita, ele foi para o lado tal, ele pegou o barco, foi mais ou menos nessa direção. Como é que a gente vai chegar lá? Pela água não dá. Vamos fazer o seguinte, vamos andando, vamos caminhando por aqui. Aí sempre tinha um no meio da multidão que dizia o seguinte: olha, eu sei como chegar naquele lugar onde ele está. Olha, mas o lugar é deserto, vocês têm provisões para levar? Não tem não, pouco importa a provisão. O mais importante é ouvir o que ele tem para nos dizer. Glória! E alguns saíram com a sua provisão e no meio do caminho, é claro, comiam, bebiam. E quando chegaram no lugar, a provisão já havia acabado. Olha só que coisa interessante. Aí Jesus agora toma o barco e chegando naquele lugar, a multidão já estava esperando. A igreja já estava pronta, o púlpito já estava pronto. E quando Jesus olha aquele povo, Jesus não iria deixar aquele povo vir e não ouvir nada daquilo que o céu tinha para apresentar para aquele povo. É interessante que Jesus começa no seu discurso a pregar e prega a palavra do Senhor e o povo ali atento. Irmão, é uma coisa que nós temos que priorizar, é a palavra do Senhor. Já foi dito aqui anteriormente pelos pastores, pelos evangelistas, pelos irmãos que nos antecederam. Irmão, o que segura, o que sustenta o cristão é a palavra do Senhor. Já disse o evangelista, ou melhor, João, no capítulo de número 5. Olha o que João escreve no capítulo 5, versículo de número 39. Ele diz o seguinte: examinar, pois, as escrituras, porque cuidar delas, pois são elas que testificam de mim. Jesus não está falando, ei, não sou a revelação que testifica de mim, não é a visão que testifica de mim, ei, não é a revelação que estão dando para ele que justifica de mim, que fala de mim. Não, é a minha escritura, a minha palavra. Ela testifica que eu sou o Senhor da sua vida, ela testifica que eu sou a fortaleza para a sua vida no momento de fraqueza, ela testifica que eu sou o alimento que a sua alma necessita, ela testifica de mim, porque quando você precisa, ela vai estar presente na sua vida. Então é a palavra
de Deus que firma o cristão nessa terra. Meu irmão, tem muita gente correndo atrás de muitas coisas. Jesus não estava importando-se com a multidão. Jesus queria que os discípulos aprendessem, porque os discípulos aprenderam, eles replicariam aquilo que aprenderam. Ei, Jesus, com muita ciência, com muita sabedoria, ensinando aos discípulos. Aqui nós entramos nesse texto que nós lemos. Olha que coisa interessante. Quando o dia vai caindo e a multidão já estava cansada ouvindo Jesus, mas é interessante que o povo estava cansado, mas ninguém arredava o pé, ninguém ia embora, ninguém reclamava, ninguém tinha comichão, não dava vontade de ir no banheiro. Sabe por quê? Porque a palavra do céu era maravilhosa, o banquete do céu era maravilhoso. Ei, bendita coisa é quando eu me deleito nos banquetes celestiais e ouço aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando. Sabe por quê? Porque a minha alma fica saciada, e minha alma, uma vez saciada, não me dá vontade de outras coisas. Por isso que Davi escreve, ele escreve: Senhor, eu prefiro estar na sua casa um dia do que em outras partes mil. Eu não quero ir, eu prefiro estar aqui um dia do que em outros lugares onde eu possa me deleitar com os banquetes da vida, com o banquete do plano, com o banquete dos reinos, porque eles lá são insaciáveis, porque cada vez que eu como, eles vão me dar mais fome. Mas no teu reino, a comida do teu reino, a vontade do teu reino, o alimento do teu reino, esse sacia a minha alma. E agora aqui, olha só que coisa interessante. O dia vai caindo, o povo está cansado, mas ninguém arredava o pé. Aí chegam os discípulos, mais ou menos assim: Machia, a questão é o seguinte: o dia já está caindo, o povo está cansado, com fome. Permita-me que eu despece eles, ou avise-os, para que os mesmos